Entrevista. Passeio ciclístico agita aniversário de Andradas. Amanhã, dia 22 de fevereiro, Andradas completa 128 anos de emancipação político-administrativa. E para marcar a data, uma programação especial foi montada envolvendo atividades cívicas e também esportivas. E logo cedo, a partir das 10 horas da manhã, acontece o tradicional passeio ciclístico pelas ruas da cidade, com os participantes saindo da frente da prefeitura. Para falar sobre o assunto, iremos conversar com o organizador do evento, Silvio Moraes. Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes. Tudo certo para amanhã. Silvio, uma alegria total estar recebendo você aqui no programa Jornal da Cidade. O Silvio tem uma história muito bonita nesse sentido aqui em nosso município, né, Silvio? Já há muitos anos organizando eventos maravilhosos como esse, seja o evento do passeio ciclístico, sejam outros eventos como, por exemplo, as pipas que sobem no céu de Andradas em determinadas ocasiões e tantos outros. Ô Silvio, obrigado, estou muito feliz que você está aqui, viu, meu amigo? Boa, Sandro. Feliz também estar aqui e poder comentar a respeito do passeio ciclístico, que é uma oportunidade para as crianças e todos os cidadãos da cidade de Andradas de comemorar aí pelas ruas da cidade mais um aniversário, né? Agora 128 anos, e com certeza a gente vai arrecadar bastante litros de leite em prol ao hospital da Santa Casa aqui de Andradas, né? Agora, Silvio, antes até da gente falar do passeio de amanhã, eu noto todos os anos que você tem esse passeio, você coloca esse passeio até com um caráter pedagógico. O objetivo realmente é ensinar as pessoas que estão ali, não é? Sim, as pessoas elas têm com a bicicleta somente o sentido de diversão, mas a bicicleta é um veículo de transporte, né? E se é um veículo de transporte, ela tem que seguir as mesmas leis dos outros veículos também. Então é impossível, né, você tá andando com um carro e encontrar uma bicicleta na contramão, na rua Coronel Oliveira, por exemplo. Então a gente orienta, né? A gente não tá para poder multar ninguém, porque a gente não é autoridade, mas a gente orienta para que eles possam e devam seguir as leis de trânsito, né, específica para motos, carros e caminhões. Então sempre andar no sentido dos veículos, né, do lado da direita, nunca na contramão, né, e muito menos em cima da calçada. Usando essas táticas pequenas e rápidas, a pessoa usa a bicicleta igual usa uma moto. Então não tem por que andar na contramão, não tem por que andar em cima da calçada, e assim o trânsito flui melhor, evitando acidentes, não colocando a vida da pessoa em risco e muito menos a vida de outras pessoas em risco. Isso é básico. E é interessante que durante o evento você vai inclusive alertando principalmente as crianças, não é? E elas estão na idade de serem corrigidas mesmo e aprenderem aquilo que é certo, porque depois que cresce às vezes não muda mais. Sim, a gente parte desse princípio também que somos orientadores, né? E formadores de opinião. Então a gente espera que essas pessoas colham pelo menos 10% do que a gente fala, porque a gente percebe que ano após ano, muitos deles estão aí andando nas ruas, né? Eles vão crescendo, a gente vai encontrando com eles. Alguns são inteligentes e não utilizam mais dessa prática errônea, né, de andar na contramão. Então quem pega aí um pouquinho, 10% que a gente acaba falando, a pessoa começa a usar a bicicleta com mais frequência, começa a utilizá-la no modo correto e evita-se uns transtornos aí, né, porque acidente acontece, é duas rodas a bicicleta, então uma hora ela vence você mesmo, entendeu? Tem todo aquele esquema de andar de bicicleta, andar de moto. A moto a gente troca a marcha, a bicicleta é a mesma coisa. Então bicicleta com 21 marchas, 24 marchas, 27 marchas, enfim. Então são várias possibilidades da pessoa usar aquelas marchas e evitar de ficar fazendo força em determinado caminho, percurso, né? Então usando a bicicleta de forma correta, fica até mais fácil andar de bicicleta. Claro que aqui em Andradas tem alguns morros, né? Então vai ser impossível você subir o morro sem fazer força. Então é uma coisa puxa a outra. Então a pessoa começa a usar mais a bicicleta, começa a utilizar mais as marchas, começa a criar um pouquinho mais de força nas pernas e sucessivamente começa a evoluir, entendeu? Começa a andar mais, começa a gostar, e uns partem para competição, outros usam para lazer de final de semana, e assim as pessoas se divertem com esse veículo de transporte. O mais interessante é saber o que você tem na mão, né? Então se a pessoa está com uma Ferrari, vai querer andar 200, 300 por hora, não tem nem pista para isso, né? E bicicleta a gente sabe que dá para andar 40, 50 por hora, mas também tem que saber usar as leis de trânsito, porque senão o imprevisto aparece, aí numa dessas tem uma terceira pessoa envolvida, pronto, aí já vai machucar, já vai ter que se explicar. Mas a ideia de bicicleta é divertir, né, e usá-la com segurança para o meio de transporte. Agora, Silvio, quem como eu tem filho pequeno,
de 8 anos, outro de 11 anos, tem medo de soltar o filho pela cidade de bicicleta. Esse temor, ele é justificado? Existe uma idade para que a pessoa possa pedalar pela cidade a partir de, por exemplo, 12, 13, 14 anos? Como que você analisa essa questão? Eu vejo isso, assim, muito claramente e penso que fica impossível a gente evitar essa circulação de bicicletas. É por isso que a gente orienta que, usando a bicicleta da forma correta, evita-se já alguns transtornos. Então a gente orienta também os pais, sabendo que cada criança tem um desenvolvimento, então a gente tem que pensar que a gente tem que conhecer o filho da gente também em relação ao equipamento que ele tem, né? Então eu não daria uma moto para um filho meu com 18 anos já saindo da puberdade. Mesmo que ele seja piloto de moto, mas se ele não tem carta de motorista, já não poderia estar andando com a moto. Então parte daí. Agora, com a bicicleta, não tem nenhum documento necessário, né? Então a gente tem que ter a noção do perigo mesmo. Então você faz bem, né, em ir segurando aí as suas crianças e aos poucos você vai vendo que ela tem a capacidade de adquirir o hábito de andar nas ruas da cidade. Porque se você sabe que o seu menino segue as leis de trânsito, se tiver que acontecer um imprevisto é porque iria acontecer mesmo. Então às vezes você está fazendo tudo certinho, está na mão certinha, aí vem um maluco de moto lá, pá, te derruba. Vem um carro, passa direto na esquina, pá, bate. Então aí fica até difícil a gente querer adivinhar o futuro, né? Mas partindo do momento que você usa a bicicleta de forma consciente, a tendência a acontecer acidentes é menor. Então daí você vai tendo uma confiança, né? Então, meu filho foi ali na esquina, voltou da padaria, não teve problema nenhum. Pai, hoje eu quero ir lá no centro. Amigão, peraí que no centro você não está preparado ainda, preciso ir com você. Então aos poucos você vai soltando as rédeas, né? Vamos dizer assim, porque a bicicleta é perigoso mesmo, tá? É um veículo de transporte, mas o para-choque é você, né? Não é igual um carro que tem um para-choque, tem um airbag, né? Ou com uma moto que você está usando capacete ali, né? Então eu digo que, por exemplo, até para ir na padaria, o ideal é colocar uma luva na mão. Por quê? Caí lá, alguém me fechou. Primeira coisa que a gente tem a reação é colocar as mãos no chão para proteger o rosto ou para proteger o joelho, que a gente vai cair no chão, né? Primeira coisa, você pode ver que você sai voando, você vai com a mão no chão. Então, se você tá com a luva no chão, na mão, já vai te evitar de ralar a mão. Então, por aí a gente já vai vendo que equipamento de segurança, inclusive a gente orienta também, mas não é equipamento de segurança, luva, a campainha, né, os refletores, espelhos retrovisores, capacete. Então, fica muito a critério do ciclista utilizar esses materiais, né, para se proteger. Então, as pessoas que estão na contramão aí, ela, além de estar totalmente erradas, já estão sem equipamentos. Então a probabilidade do acidente é muito maior nessa. A gente vê grupos, principalmente de crianças aqui em Andradas, fazendo cada coisa no trânsito que deixa a gente de cabelo em pé, Silvio. E de repente essa matéria podia ser até colocada nas escolas do Brasil inteiro, não é? Educação de trânsito, que envolve não apenas o motorista enquanto tal, mas também o motociclista e o ciclista. Exato. A gente sabe que lá no Código de Trânsito Nacional Brasileiro, para quem já tem a carta de motorista, deve ter estudado isso lá para poder fazer a prova, né? Os menores têm preferência sobre os maiores, né? Então a bicicleta tem preferência sobre um carro, sobre uma moto, sobre um caminhão. E o pedestre tem preferência sobre todos. Então, se você está de bicicleta na mão, andando certinho, do lado direito, com seus equipamentos, aí chegou na faixa de pedestre, o pedestre pulou na tua frente, o que você tem que fazer? Parar a bicicleta. Para a bicicleta, deixa o cidadão passar, e aí você segue. Lógico, a gente está falando de uma cidade menor, mas imagina se o caos não se transtorna numa cidade grande. Então não é porque a gente está numa cidade menor que a gente deve deixar de fazer. É aí que a gente tem que se organizar mais ainda e procurar seguir as leis de trânsito. Então, as pessoas até veem a gente às vezes treinando de bicicleta, Sandro, a gente usa os equipamentos todos, capacete, luva, as bicicletas são mais velozes, a gente tem uma tocada mais veloz também. Então você imagina eu andando a 50 por hora dentro da cidade com uma bicicleta andando na contramão. Não vai dar certo, né? Então a gente já tem a prática, a gente tem a habilidade, mas o imprevisto acontece do mesmo jeito. Às vezes a gente está treinando, parece um cachorro na nossa frente, a gente tem que desviar, às vezes não dá tempo, bate no cachorro, vira de ponta a cabeça. Então imagina a cidade que tem os carros, tem as motos, tem cachorro, tem amigo chamando que viu você andando de bicicleta. Então são muitos itens que fazem você tirar a atenção da direção.
Às vezes as pessoas descem em contramão, descem com um engarupado. Então tudo isso aí aumenta a probabilidade de acidentes, né? Então às vezes você está fazendo tudo certinho, mas vem um cidadão com um carro ou com uma moto, te dá um aperto ali na rua, você fica sem ação e pá, vai pro chão, e aí você tem que estar com a luva na mão, capacetinho na cabeça, né? E assim a gente vai vendo que as pessoas que estão mais afinadas com esses detalhes, elas sofrem menos. Agora, Silvio, amanhã então um grande evento, mais um. Que edição que é essa? Perdi até a conta. Olha, a gente começou a fazer esse evento em 99, então, se eu não errei na conta, aí vai ser para 19 anos já, né? Isso, muito bom. E a gente só tem a agradecer à Prefeitura Municipal, que acreditou na ideia da gente, quando ela era uma sementinha que a gente plantou, e inclusive eu estava na faculdade nessa época, e aí de lá para cá esse evento só cresceu. E a gente vê que até as crianças sempre aguardam, porque entrou no hall aí de eventos da cidade, né? Virou tradicional. Então, o fato de só da gente estar nas ruas, a gente já tem a felicidade de encontrar as pessoas, né? Então, tem muita gente que está parada em casa no domingo, no feriadão, pega a bicicleta, vai lá, faz a doação de 1 litro de leite, ajuda o hospital, que o hospital está precisando, e aí no final a gente se diverte, se conhece, anda com quem está lá também, entendeu? E você vê que todo mundo está integrado, quer se divertir, está em busca de algo a mais, entendeu? Então, de repente, ali é uma conversa, é uma dica, né? É uma orientação, é o fato de estar vendo a montanha, é o que a gente está descendo a rua lá. Então, toda a nossa cidade, essa beleza natural que a gente tem, a gente está fazendo um passeio na cidade. Então, a gente percorre 5 quilômetros, Sandro, vendo a cidade, as montanhas, a gente vê o comércio, a gente vê as pessoas que saem nas janelas, que batem até palma pra gente, passar de bicicleta, é até legal. Mas o mais interessante é a integração. Isso aí não tem preço, entendeu? Então você encontra pessoas que você não conhece, que estão andando de bicicleta com a mesma vontade que você, se divertir com o veículo de transporte que é a bicicleta. Então a bicicleta é um fator muito significante na minha vida, como você estava falando, que eu gosto de bicicleta desde que eu me conheço de 10 anos pra cá, cara, entendeu? Eu tinha 10 anos de idade, queria uma bicicleta, mas não tinha. E aí, com muito custo, eu adquiri minha bicicleta e de lá pra cá, nunca mais fiquei sem. Então, e eu vi isso, hein, senhor, porque a gente era vizinho. Sim, você veio de São Paulo, você já me conhecia andando de bicicleta, né? Eu sempre gostei. Até o pessoal falava que ia fazer chazinho de pneu de bicicleta pra mim, de tanto que eu gostava de bicicleta. E hoje não é diferente, só que a gente tem outras obrigações, né? A gente não vive disso, né? Eu não sou ciclista profissional, apesar da gente ter um planejamento de treinamento muito forte aí, a gente está treinando sério, a gente representa a cidade muito bem, a gente não tem patrocinador, é tudo do bolso da gente, a gente investe 20 mil numa bicicleta, investe mais 10 mil na temporada de mountain bike aí por ano, então o dinheirinho vai embora, né? Mas a satisfação pessoal da gente é muito grande, porque a gente faz porque ama, né? Então a capacidade física que a gente tem, a saúde que a gente tem, isso aí é que fica, né? A gente percebe que a gente está um passo na frente das demais pessoas que não estão praticando atividade física, entendeu? Não que a gente seja melhor, é a única coisa que a gente está mais preparado, entendeu? Então, até para contar para você agora aqui, para os ouvintes da rádio, esse final de semana tem uma prova aqui em Jacutinga, uma prova de 70 quilômetros, Sandro. É uma das provas maiores do Brasil. Na minha categoria, só para você ter ideia, tem 45 pessoas inscritas e só 5 vão para o pódio. Então a gente paga lá um valor alto de inscrição e não sabe nem se vai levar uma medalha embora no final, entendeu? Faz por amor mesmo, né? Faz por amor, e a gente gosta do esporte e a gente movimenta mesmo, e a gente é uma referência na região, entendeu? Então as pessoas sabem que aqui em Andradas tem alguns ciclistas que são bacanas, são fortes, né? Então tem gente que está andando passeio ciclístico aí que também pode evoluir, tanto pro bicicross, tanto pro downhill, tanto pro mountain bike, né? Ou simplesmente usar a sua bicicleta como lazer no final de semana, ir na cachoeira, ir no Pico do Gavião, ir na Pedra do Elefante. São tantos locais turísticos aqui em Andradas que você pode fazer o cicloturismo, né? Lógico que com consciência, né? Eu não vou lá no Pico do Gavião andar 50 km de bicicleta e vou levar um garoto de 10 anos comigo, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Tem que subir muito, depois tem que descer muito, e para estar lá no meio tem que ter o equipamento adequado, né? Eu não vou lá com uma bicicletinha de R$400 lá na montanha e querer descer a montanha a 70 por hora, né? Vai arrebentar a bicicleta, vai acontecer alguma coisa. Então tem que ter consciência do equipamento que você tem. E até do seu próprio limite físico. Sim, eu já encontrei gente lá no Pico do Gavião já com mochila com 4 quilos nas costas, com 2 crianças e passando aperto lá, com fome, não tinha mais energia, entendeu? Por fim precisava ser resgatado. Então não é só pegar a bicicleta e sair para andar, entendeu?
Então tem gente que está andando e tá com a bicicleta toda desregulada, o banco está muito baixo, o freio está totalmente zerado, né? Então precisa frear, não tem freio, tem que ficar pondo o pé no pneu. O outro está sem a luva, está com o banco muito baixo, aí o joelho flexiona demais, a bicicleta não avança. Outra pessoa não sabe trocar de marcha, a bicicleta não sai do lugar. O outro não enche o pneu direito, você vê a pessoa andando de bicicleta na rua, a bicicleta fica pulando, fica parecendo um ioiô. Então é detalhes que às vezes as pessoas não estão orientadas e fazem a diferença na hora de pedalar, entendeu? Então a gente vê isso, fala bastante para as pessoas, e é como eu disse no começo da entrevista, se pegar 10% da hora que a gente está dando uns palpites, com certeza essa pessoa vai evoluir, entendeu? E o pouco que evolui, a gente já percebe que a pessoa ganha mais gosto, pega mais sabor ali no andar de bicicleta, porque é gostoso, é igual andar de carro, cara. Você não quer fazer 18 anos, pegar seu carrão e sair andando pelas ruas? Bicicleta, quando você aprende a andar de bicicleta, que você vê que o motor é você mesmo, aí você quer melhorar o motor, entendeu? O mundo até diminui as distâncias, né? Diminui mesmo, exatamente. Às vezes você está percorrendo 5 km, você começa a fazer 10, depois você quer 15, e assim sucessivamente, né? E só para você ter uma ideia de comparação, eu estava falando em treinamento, a gente treina em média de 50 a 70 km por dia, 5 a 6 vezes por semana. Então isso aí é treinamento. Então agora a pessoa que quer passear, quer se divertir, ela pode pegar a bicicleta lá no 7 de setembro, dar uma volta à cidade, andar 10, 15 km, voltar para casa, tomar o banhão e relaxar. E aquilo vai fazer um bem tremendo para ela. Exatamente, se ela fizer isso 3 vezes por semana, né? Igual aqueles caras que jogam bola de final de semana, uma vez por semana, depois fica com dor sábado, domingo e feriado. Então o pouco que você fizer de bicicleta te dá uma capacidade física muito melhor para as outras atividades. Dorme melhor, come melhor, acorda melhor, disposição aumenta. Então, amigão, você que tem uma bicicleta e está parado, dá uma olhadinha com carinho para ela aí, vê se precisa levar na bicicletaria para dar uma ajustada, prepara ela para amanhã, que amanhã tem passeio ciclístico de 128 anos da cidade de Andradas, hein? É um sucesso. Espero que o Pedrão ajuda a gente amanhã e se deixa chover? A chuva para depois do almoço, né? E se chover? Sai com chuva mesmo, né? Ó, um ano e meio, 2 anos atrás a gente fez um passeio com chuva. Todo mundo estava lá, ninguém derreteu. Então, eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu espero que as pessoas não se deixem levar pela chuva, né? A não ser que tiver um toró, né, muito forte, aí acaba ficando um pouco mais inviável, mas um pouquinho da chuva é até legal, cara, que a gente pode pedalar na chuva, dançar na chuva, se divertir na chuva, e é inédito, né, cara, é gostoso. Quando a gente era pequeno, andava de bicicleta nas ruas, não sei se você vai lembrar disso, a gente gostava de passar nas enxurradas. A alegria da gente era descer a praça ali, com aquela enxurrada do lado da calçada, a gente ia pra onde? Pra enxurrada. Sim. Chegava em casa todo molhado, encharcado, a mãe pá na orelha, né? Falava um monte, por fim você ia lá limpar a bicicleta. Então é aquele sabor que fica na memória e a gente vai levar por anos, entendeu? Então a gente mais uma vez vai reforçar agora a presença do cidadão da cidade de Andradas ou das cidades circunvizinhas que de repente tem um horário vago aí na parte da manhã, quer vir participar com a gente. É 1 litro de leite apenas para uma forma de inscrição, né? Que tem um sorteio de 4 bicicletas, inclusive já estão lá na bicicletaria. Tem sorteio de brindes amanhã. Isso, 4 bicicletas, vários brindes, né? A gente sorteia no final para quem participou. Tá 4 bicicletas, parece que é recorde essa premiação aí. Sandro, a minha meta era 10, cara, mas a gente sabe que tá difícil pegar patrocínio, então a gente reduziu. Mas é muita coisa, coisa. Mas a gente vai fazer um recorde aí com 10 bicicletas, a gente vai conseguir chegar lá. E o ano passado a gente estava com 5 bikes, cara, foi até melhor, mas esse ano estava um pouco mais apertado e a gente não conseguiu todo o patrocínio que a gente precisava, mas não por isso a gente desanimou. A gente continuou fazendo, não vamos deixar de fazer, e eu afirmo aqui mais uma vez, quando eu estiver vivo, amigo, e eu puder fazer e me derem força, eu tô aqui falando com vocês. De repente eu tô até com a bengalinha daqui uns 70 anos, né? Quem sabe eu bato o recorde do meu avô de 94, falecido, Deus o tenha. Eu tô com 43, então eu quero bater o recorde do meu avô. Então com 43 tem chão ainda pra mim, né? Então vocês vão ter que me aguentar. Maravilha, tomara, né? Deus te ouça, Silvão, que você passe dos 100 anos. Eu acho que trabalhando para isso você está, porque saúde é vida e vida em abundância também. Sim. Silvio, então quero parabenizar você pelo seu trabalho, não é? Lembrando o ouvinte da Rádio Vinícola, amanhã 9 da manhã tem a solenidade cívica na Praça 22 de Fevereiro. O pessoal chega mais cedo, ouve o hino nacional, ouve e canta o hino de Andradas, né? Vai ter coral, vai ter fanfarra, vai ter toda aquela festa cívica. E depois da solenidade, passeio ciclístico pelas ruas de Andradas a partir das 10 horas da manhã. Valeu, Silvio. Obrigado, Sandro.
Bom, eu quero só lembrar mais uma vez de agradecer a Prefeitura Municipal lá, né, com a dona Elvira e toda a sua equipe ali no setor de educação, que não medem esforços para que possam acontecer essas atividades na cidade. Fica o meu parabéns para a Prefeitura e com o prefeito também, que está lá liderando, né, pelas dificuldades todas que todos nós temos. Então, sucesso para vocês aí na Prefeitura Municipal de Andradas. E agradecer também nossos patrocinadores, a Drogaria São Paulo, a Distriminas Produtos Alimentícios e a Biscoitos Delícias de Minas, né, que sempre apoiam essa atividade aqui na cidade. E também a Polícia Militar, que sempre dá a mão pra gente lá, né? O projeto Provida da Prefeitura, a NTV, a Rádio Vinícola, a Associação Comercial, Folha Andradense, Andradas Hoje e Mantiqueira. Então, pessoal, vocês também que fazem a festa com você, meu muito obrigado. Deus acompanhe vocês onde vocês estiverem. E amanhã, se vocês estiverem com a gente lá, a gente vai ficar mais feliz, tá? Não esqueçam, 1 litro de leite apenas em prol do hospital e sorteio de 4 bicicletas e mais alguns brindes lá, tá bom? Muito obrigado. Vinícola